se empolgado aí nessa produção e terem feito, de fato, um artigo. E, de fato, os artigos, deu para perceber, no modo geral, eu recebi 8. E mesmo que só tinha um parágrafo, deu para perceber que vocês conseguiram colocar um dos elementos principais que fazem parte do artigo de opinião, que é justamente a defesa do argumento. Então, principalmente os que são mais extensos, percebe-se que vocês fizeram uma produção mais longa justamente visando essa defesa do argumento. E isso é interessante não só no artigo de opinião, mas também em qualquer outra produção que se faz que seja argumentativa, que possa haver essa defesa concreta da opinião. Afinal, o texto é seu, é uma concepção sua, e você precisa estabelecer essa relação de confiabilidade naquilo que você passa e que gere a aceitabilidade de quem lê. Lembra aí, aceitabilidade e confiabilidade fazem parte da textualidade, ou seja, do processo de produção do texto. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu selecionei três artigos, alguns os mais curtos, né? Porque se eu fosse colocar os longos aqui, nós iríamos precisar de várias aulas. Mas aí, fazendo uma margem para essa aula, tem aqui 3 artigos de opinião. Aí eu mesclei artigo feito por mulher, artigo feito por homem, e depois, no processo que nós fizermos a leitura, vocês dirão se o artigo... Aí o dono do artigo não pode se posicionar, viu, também. Aí você vai dizer se foi uma mulher ou se foi um homem que escreveu determinado artigo. Porque aí, uma das características também do processo de escrita é a visão que se tem acerca do assunto. Qual é a visão que o homem tem a respeito da temática proposta e também qual é a visão que a mulher tem em relação a essa temática. Então, artigo de opinião. E aí, vai convencer? Um dos intuitos do artigo de opinião é realmente gerar esse convencimento na pessoa que está lendo. Então, nós vamos fazer a leitura do artigo e nós vamos pontuar alguns pontos, e quem vai fazer isso? Cada um de vocês irão pontuando o que vocês concordam e o que vocês não concordam. Porque o intuito do artigo de opinião é justamente isso, gerar uma discussão acerca da opinião que está ligada com o processo de dissertação. Porque aí a gente percebe que tem lá a apresentação da temática e existe um decorrer de defesa. Então, a partir disso, a gente vai fazendo esta discussão. Olha o título desse artigo. O desejo momentâneo. A partir do título, lembra que eu falei que uma das características do artigo de opinião é você colocar um título que atrai a atenção do leitor. Se vocês estivessem lendo um jornal ou uma revista e vocês vissem esse título, O Desejo Momentâneo, vocês iriam ler esse artigo a partir do título? Professor, na minha opinião, eu iria ler sim. Certo. Eu achei um título bem sugestivo, O Desejo Momentâneo, porque aí não deixa claro que desejo é esse, apenas que é momentâneo, e aí, antes de você ler o conteúdo, você já começa a maquinar inúmeras possibilidades a partir da temática. Então, o interessante é isso, é você colocar, por exemplo, o desejo momentâneo aí numa afirmativa,
ou então, como é comum também do artigo de opinião, você colocar na interrogativa, porque aí você já questiona o leitor e a partir disso ele já vai começar a gerar também a própria resposta acerca daquela pergunta que vem no título. Logo, isso gera mais conflito ainda, porque no decorrer do artigo, uma opinião vem sendo trazida e o que é que acontece? Quando a resposta do leitor, a primeiro momento, de acordo com o título, não condiz com a opinião de quem estava escrevendo o artigo, então gera ainda mais esse processo de conflito entre artigo e a pessoa que está lendo. Então vamos iniciar aqui a leitura deste artigo de opinião de uma pessoa da turma de vocês. E essa pessoa começou assim: a expressão ficar tem se tornado pauta de muitas conversas atualmente. Qual o porquê de ficar e não de namorar? Namorar exige reciprocidade e responsabilidade, fatores que muitas pessoas não querem assumir em determinado momento da sua vida e optam por ficar sem compromisso, tornando-se uma opção melhor e mais prazerosa. Olha aí essa introdução desse artigo de opinião que vem trazendo aí informações importantíssimas. Lembra que nós falávamos que na introdução precisamos trazer lá uma introdução que já vai apresentando o tema, trazendo algum questionamento daquilo que vai ser defendido. Mas aí eu pergunto a vocês a partir dessa introdução: ficar sem compromisso, entre aspas aí, existem pessoas que ficam com compromisso ou ficar já é sem compromisso mesmo? Existe, doutor, existe. Dou exemplo de mim. Islane, oi Islane, bom dia. Ficar sem compromisso, ficar com compromisso. Existe, Islane? Não, professor, acho que não existe, porque Eu acho que ficar, existe. porque ficar na sociedade recebeu esse nome que é sem um compromisso. Então, se você queria um compromisso, você deveria começar a procurar outras palavras, porque ficar com compromisso, na minha opinião, não existe. Ai, Professor, professor, na não minha é opinião, existe sim. palavras, é que Olha as opiniões. tô ficando sério. Vamos dizer que vocês nunca ouviram isso. Tô ficando sério. Pronto. Ah, Existe vejam, sim. vejam que Eu tenho, interessante. Oi, Miguel. eu tenho um amigo, esse amigo que eu falei que a gente ajudava um ao outro, Hum, teve uma época que ele tava ficando com a menina, só que ele tava ficando com ela por um mês e era só com ela, entendeu? tô Então, entendendo. Professor, esse ficando sério é aquele pré-namoro, entendeu? É aquele, Existe um pré-namoro. entendeu? Que é pra se conhecer e tal, aí vai gostando. Entendi. Professor. E Olha aí, eu também tava pensando, não vejo Laís, melhor assim, entendeu? Mas também ficar sem compromisso é bom também. Enfim, tô entendendo. Laís Milena disse aqui que acha que tem. Vejam como é importante a utilização das palavras corretas para a situação correta na produção textual. Veja que a partir de uma frase aqui, entre aspas, ficar sem compromisso, estabelece aí uma discussão. Se fosse apenas o ficar, nós teríamos passado sem frisar nessa citação aí, ficar sem compromisso, tornando-se uma opção melhor e mais prazerosa. Vamos lá. A divisão professor, entre Oi. pode até ser, mas é mais trabalhosa também, viu? E Miguel, por quê? A cada semana tá procurando uma pessoa diferente. Rapaz, Miguel. A divisão
entre... Falar nisso, eu vou depois ler aqui o fim de um artigo, o último parágrafo de um artigo aqui. Como foi escrito à mão, eu preferi não colocá-lo, porque poderia ser que alguém pela letra identificasse quem era o autor. Mas aí eu vou fazer a leitura, que eu tenho um questionamento acerca da conclusão de um artigo aqui. Aí eu quero ver a opinião de vocês também. A divisão entre ficar e namorar se dá pelos motivos. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Ao namorar com uma pessoa, você pode compartilhar dores, felicidade, conquistas com aquela pessoa ao seu lado. E ao ficar com uma pessoa, você continua sendo livre, havendo esse descompromisso com o ficante. Vocês concordam que esse compartilhamento de dores, felicidades, conquistas, isso só acontece no namoro? Assim, Não. professor, você pode compartilhar com o ficante também, mas aí é como amigo, entendeu? Não é como namorado. Ah, no caso, com quem você fica, você compartilha como se fosse amigo. Com o namorado, não. Exatamente. No caso, o namorado não ou namorada não representa um elo amigável. Seria isso? Só que no caso do namorado, é um elo assim, um tanto mais íntimo. Professor, do você tá que querendo. qualquer. Você tá querendo. Daqui a pouco estão dizendo que eu tô dizendo que não dá pra ser amigo de namorado. É o artigo de Mas- opinião. Vejam Não, que... Oi, Posso falar? Mirella. mas não, é porque é que nem Miguel disse. O namoro é mais íntimo e tal. E daí tem um negócio lá também. Que o namorado vai estar torcendo por você a todo custo, beleza? E você também tem essa necessidade de contar tudo pro seu namorado, não sei o quê. Com o seu amigo, não. Você conta às vezes para atualizar da vida. Ah, tá certo. Vejam, percebam, lembrem-se da aula de hoje, esse processo que nós estamos fazendo aqui, nada é por acaso. O que nós estamos fazendo aqui, a partir da leitura do artigo, é uma pré de um novo conteúdo que nós teremos, acredito, na próxima aula de redação, no caso da próxima semana. Essa ação que nós estamos fazendo a partir da discussão do artigo de opinião embasa um novo conteúdo. E lá vocês vão perceber características disso que eu estou fazendo aqui, em realmente impulsionar e provocar a partir do que você comenta na fala, diferente da escrita, que é um processo pensado, certo? Vamos lá para continuando o desenvolvimento do artigo. Mesmo com as divergências, os dois termos estão super interligados. Olha aí a relação entre ficar e namorar. O ficar, ao mesmo tempo que gera esse descompromisso, torna-se uma ponte para o namorar. Ao ficar com uma pessoa, há a possibilidade de gerar um sentimento amoroso e, futuramente, uma relação séria. Sendo assim, o ficar é um desejo momentâneo que pode te mostrar ou não se você quer uma relação mais séria futuramente. Gente, essa parte aqui do artigo de opinião faz com que nós fiquemos de mãos atadas em querer crucificar o autor ou a autora do artigo. Por quê? A pessoa foi muito sensata em mostrar aqui, veja, o título é Desejo Momentâneo. Então, em algum momento do artigo de opinião, esse tema, esse título, ele precisaria vir à tona. E ele vem aqui no meio do artigo, neste terceiro parágrafo de desenvolvimento. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, a partir disso. Esse ficar, que ao mesmo tempo gera descompromisso, aí é interessante esse termo gera, o verbo gerar. O ficar, que ao mesmo tempo gera descompromisso.
Então, não seria o ficar um fator de descompromisso? Ou o ficar pode gerar, mas não representa o Não. descompromisso? Eu acho que ai, desculpa. O ficar, ele pode gerar compromisso. Mas o termo ficar já é um descompromisso. É porque assim, Olha aí. Concordo com a eu tô afirmação com de medo. Pirelli. Concorda, Ainda bem que Miguel? você não vai. Ainda Concordo, bem que você não concordo. vai analisar o meu. Espero que não, porque o senhor tá analisando palavra por palavra. Eu quero saber a opinião de Júlia. Júlia está muito calada nessas últimas aulas. Júlia, você concorda que o termo ficar já representa descompromisso ou esse termo ficar, o ato, ele pode gerar o descompromisso? Ou seja, ficar é compromisso que gera descompromisso ou vice-versa. Pra mim, ficar é sem compromisso. Pra mim. Olha aí, curta, grossa e direta. Porque é o seguinte, vejam. Não, e ela ainda ironizou. Ela fez o tá. Foi. Isso mesmo. Vejam, percebam, gente, como o processo textual é tão rico, tão perfeito. Uma palavra colocada no texto, ela pode mudar completamente o sentido, tanto daquilo que está sendo defendido, como o próprio sentido de uma outra palavra. Ou seja, a língua ela é tão viva que ela faz com que um termo possa mudar todo o contexto. Então, vamos continuar aqui, deixa eu avançar para o fim desse artigo, que vem trazendo o seguinte. Oi? Alguém falou? Não, né? Vamos lá. O namoro pode despertar, olha aí o pode. O namoro pode despertar emoções e momentos inesquecíveis por longa data. Mas isso não significa que seja mais intenso do que o ficar. O ficar também tem a capacidade de despertar todas essas emoções. Isso vai depender da pessoa com quem você está e da intensidade do acontecimento, e não do tempo que essas emoções durarem. E conclui dizendo: ficar abre reflexões do que você quer e vai querer, desenvolvendo e aperfeiçoando o seu entendimento pessoal, tornando-se um desejo momentâneo com consequências significativas do querer. Lembra que eu falei que na conclusão nós vamos fazer uma síntese de tudo e percebam que aqui, mais uma vez, o que é expressado lá no primeiro parágrafo e no título vem à tona novamente na conclusão. E aí eu pergunto a vocês, de um modo geral, esse artigo aqui, vocês concordam com as ideias, com as opiniões defendidas e apresentadas ou não? Concorda. A Islane já está dizendo que Professor. concorda, Júlia disse que concorda, Isabel concorda? Professor, no finalzinho deu uma travada, então eu só posso falar dos 2 primeiros parágrafos. Nos 2 primeiros parágrafos eu não concordei, pelo menos nas partes que o senhor abordou, nas questõezinhas que o senhor abordou. Certo. Entre parênteses, compromisso e tal, não sei o quê. Mas, foi esses pontinhos que eu não concordei. O resto eu não posso nem falar porque deu uma travada aqui legal na internet. Bugou, né, Miguel? Tava tudo de boa, aí do nada o senhor começou a falar. Assim. O ficar também tem a capacidade de despertar todas essas emoções, desses momentos inesquecíveis, de grande durabilidade. Então, dá para perceber que a partir desse artigo, na maior parte,
existe de fato uma... Professor, Oi? agora que eu vou lhe questionar. Ela Questione. disse que o namoro pode despertar emoções e momentos inesquecíveis. Com isso, ela não disse que esses e que isso é bom. Então, o senhor está premeditando isso. Porque o ficar pode gerar momentos ruins, igual o namoro pode gerar momentos. Olha aí, o interessante do artigo de opinião é isso. É por isso que é artigo de opinião. Porque o intuito maior é justamente gerar isso. E o que é que vocês devem fazer quando pegar um artigo de opinião? É fazer isso que nós estamos fazendo. É questionar o próprio texto para confrontar com a sua opinião. Porque o texto é uma conversa entre o autor do texto e você. Mas aí eu pergunto, neste artigo, vocês acham que o autor é autor ou autora? Eu acho que é a autora. Alguém mais acha que foi um autor ou uma autora? Acho que foi uma autora. Professor, bem rapidinho, o senhor perguntou se eu concordo com o texto. Eu concordo até certos pontos que eu anotei, mas eu não vou falar aqui agora porque tem pouco tempo. Certo, Isabel. Por que vocês acham que foi uma mulher? Professor, eu só acho. Tem base Eu não nenhuma, eu só acho mesmo. Tem que ter Eu algum acho motivo. Professor, porque eu acho que pela forma que escreveu foi um pouco mais delicada, no meu ponto de vista. Ai, que É... estereotipada. Que estereotipada. Olha aí, percebam também que a produção textual, o texto em si, que está ali, revela um pouco de quem escreveu. Nós temos aí os grandes fatores da escrita, que são elementos que nós temos já de conhecimento de mundo acerca da composição do ser humano, e o texto começa a apresentar isso. Quando você diz assim, porque traz uns elementos de mais delicadeza, é delicado, aí cria-se um estereótipo da mulher delicada, que tem o seu jeito meigo, quando também existem homens delicados que têm esse processo de escrita, e a gente vai criando aí um campo. Porém, pela onda da massa, a gente tem essa tendência de identificar desse modo. E, de fato, esse artigo Nem aqui todo, foi nem produzido todo, por uma mulher. Oi, Miguel. nem todo careca gordinho é um budista, mas a maioria é. Não, brincadeira. Deixa de maldade, Miguel. Pronto, esse primeiro artigo aqui, o desejo momentâneo, foi escrito por uma mulher. Temos esse aqui, diferença entre ficar e namorar, e esse outro, ficar e namorar. São dois bem curtinhos. Deixa eu ver aqui o tempo. Dá tempo de nós... Eu vou fazer a leitura geral desse aqui e do outro, e a gente faz aí a discussão de ambos. Diferenças entre ficar versus namorar. Para mim, as duas coisas são bastante diferentes, pois os dois têm diferentes interesses. O ficar é caracterizado pelo relacionamento onde os jovens possuem intimidade e proximidade, porém não existe envolvimento familiar e, de certa forma, não requer compromisso sério. Então, ficar é uma forma de relacionar sem nenhum tipo de compromisso, muito diferente de namorar. O namorar é ato de dar continuidade ao ficar. Prestem atenção nisso aí, viu? A liberdade de se relacionar com outras pessoas já não é explícita e ganha contornos de maior compromisso e relacionamento com a família e o grupo social. Então, o namorar é uma relação com compromisso. Diferente do ficar, o namorar já tem uma aproximação maior da família do namorado ou namorada. Tem que dar satisfações que no ficar não precisa, e entre outras coisas. O ficar é um momento
é quando acabamos de conhecer uma pessoa e sem compromisso algum rola apenas uns beijos e abraços. Amei esse termo, uns beijos. Já o namorar é um relacionamento interpessoal. Ele é um relacionamento mais sério, com mais obrigações, fidelidade e respeito. Então, esse é o meu ponto de vista da diferença entre ficar e namorar. Professor, eu Oi. posso falar, não tem nada a ver com um debate, é porque eu vi 2 erros de Não, gramática. eu vi também, Não, era isso. tem, olha, as questões Falta uma gramaticais. vírgula, falta uma vírgula e bastante é no singular. Pronto, fala Não, isso. professor. Olha, Não foi isso que eu calma. ia procurar. Eu digo Mas- assim, que no artigo de opinião, eu não usaria os termos para mim e no meu ponto de vista. Pelo Certo. menos não de primeiro parágrafo e de último parágrafo. Porque Uhum. acho que já que a intenção é convencer o leitor, você ficar lembrando para ele que aquele é seu ponto de vista, ao invés de incluir ele no grupo que você está falando, eu acho que isso pode, sabe? Ir Isso. contra. A questão gramatical a gente deixa à parte, porque aí essa observação eu faço à parte, tá? E nós vamos Não, sim. perceber. Só um minutinho, eu acho que a Jaqueline está aqui. Deixa eu abrir aqui. Ela está conectando, só um instante. Bom dia, Davi. E aí, Jaqueline, tudo bem? Bom dia, Tudo tia bem? Jaque. Bom dia, pessoal. Bom dia. Davi, eu estou entrando na Bom sua dia, aula tia só Jaque. para dar um recadinho, pode ser? Pode, fique à vontade, Jaqueline. Tá? Pessoal, olha, estou passando para comunicar que amanhã haverá o nosso plantão pedagógico, de 8 às 14 horas. Não haverá aula, tá certo? Não teremos aula gravada, tá ok? Por quê? Porque os professores vão estar no plantão. Digam aos pais de vocês que entrem, principalmente esse 9º ano, porque tem a situação do IFPE, tem gente que está sem a nota no boletim que precisa atualizar e ver como é que a gente vai fazer isso aí, para fazer prova de segunda chamada, prova de recuperação com urgência, tá? E outra coisa, os alunos que vêm assistindo todas as aulas, que vêm realizando todos os trabalhos, esse aluno está um passo à frente de, no dia 19 de dezembro, estar de férias. Os alunos que têm mais de 30 faltas, ou seja, o aluno que perdeu, por exemplo, o mês de setembro todinho, perdeu algumas aulas de agosto, algumas de outubro, esse aluno corre o risco de estar na final por falta. Ele não vai fazer prova, mas ele vai ter que cumprir o horário. Talvez até janeiro, tá? Então, quem está com tudo em ordem, não está faltando aula, esse aí já está com um pé na frente para ficar de férias lá no dia 19. Dia 2 de dezembro, daremos início às avaliações da 4ª unidade. Então, agora é a etapa final. Quem tem, assistam às aulas, cumpram as atividades, para nessa reta final ficar de férias mais cedo. Ok? Eu achei que essa ia ser a primeira vez que eu cantar parabéns pra mim na aula, só que não vai ser. Vai Miguel terminar tá cedo. aniversariando hoje, é? Não, é porque como a gente, por causa dessas aulas, a gente ia ficar por mais tempo. E eu faço aniversário dia 28. Nunca cantaram parabéns pra mim na sala de aula. Acaba que Ô, essa ia ser a Miguel, não se preocupe não, Miguel. Olha, Eu não quero cantar. nós passamos pelo mesmo caso, porque o meu é 8 de janeiro, está todo mundo de férias. Não, ô meu amor, mas a gente não quer cantar, não, tá? Ah, tá vendo? Tá vendo, Miguel? Os amigos que você tem. O meu Muita também, gente. 8 de fevereiro, a maioria do povo tá viajando. Muitas vezes eu tô viajando também, aí não vai pra escola, aí pronto, ninguém canta pra mim também. E no dia que caiu, Mas não se preocupe não, Miguel. Veja, como as aulas vão até o dia 19. Para quem ficou em recuperação, a recuperação paralela vai até o dia 29. Aí,
A gente chama, abre a plataforma só para cantar parabéns para você, tá certo? Tá certo. Não se preocupe, não vou fazer questão desse de abrir. Tá bom? Bia, Entenderam? foi isso, Bia. Olha, sim, outra coisa. Amanhã é plantão, sábado e domingo. Procure se organizar alguma coisa. Segunda-feira não tem aula, que é dia de finado. Nós só retornaremos na terça-feira, dia 3 de novembro. Deus, que coisa boa. É coisa boa para você não, Mirelle, que você tem muita coisa para botar em ordem, viu? Vai levar meu puxão de orelha presencial, não é nem virtual. Eu não tenho muita coisa pra colocar em ordem, não, tá tudo em dias. Eu não sei não, eu não sei não, Eu tô falando sério, Mori. viu? O meu puxão de orelha seu vai ser presencial, não vai ser nem virtual. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tia. Tchau, Jaqueline. Tchau, obrigada aí, Davi. Por nada. Bom, gente, então retornando aqui para o nosso comentário, deixa eu só tirar um print aqui para eu não ficar Poxa, sem professor, mandar. eu tô me matando pra deixar tudo em ordem pra tia já que dizer que eu tô atrasada. Deu até uma preocupação aqui, porque tem nem Tá onde é que eu tô vendo, mais. Mirelle? Então, deixa eu só tirar um print aqui. Prontinho. Então, gente, sim, aí as questões que foram pontuadas, né? Nós já estamos aqui há 3 minutos, faltando para encerrar a aula, então deixa eu só finalizar aqui. As questões da parte gramatical, essa correção eu fiz à parte, é um cuidado que nós precisamos ter, principalmente na produção textual. Eu vou até trazer para vocês depois os aspectos do uso da linguagem, que são os elementos que compõem o texto que às vezes nós não percebemos por causa do vício de linguagem. Nessa aula eu trago elementos que no vício de linguagem nós acabamos cometendo e quando chega no texto nós colocamos sem nem perceber, justamente por causa do vício. Mas na contextualização geral desse artigo aqui, ó, deixa eu ver aqui o que eu disse que vocês prestassem atenção, não foi? Deixa eu ver. Então, ficar é uma forma de relacionar sem nenhum tipo de compromisso, muito diferente de namorar. O namoro é um ato de dar continuidade ao ficar. Mas eu pergunto a vocês, todo namoro representa compromisso? Hoje em dia tem os relacionamentos abertos que pra mim não faz sentido. Mas tudo bem. Então, sim, os relacionamentos abertos também têm uma base de compromisso. Por mais que aquela pessoa esteja livre para ficar com quem ela quiser, mas ela tem uma relação estabelecida com aquela determinada pessoa. Legal, você agora vai ser corno pra todo mundo ver. Mas ela também vai Você ter. não vai ser especificamente corno, até porque não é uma relação que é sério mesmo, entendeu? Ela é uma relação Não, aberta é séria. Não, Não, amiga, peraí. é uma relação que tem. Não, a gente não tá falando de ficar, a gente tá falando de relacionamento aberto. É uma relação que é um namoro. Então, é um namoro porque tem compromissos de um namoro, tem sentimentos de um namoro, tem momentos de um namoro. Contudo, a pessoa pode ficar com quem ela quiser. É isso. É você ser corno. As duas pessoas podem. Então, se for desse jeito, as duas pessoas vão ser corno, amor. Porque do mesmo jeito que um vai colocar H, o outro também vai quer direito, entendeu? São belos termos para se usarem numa aula gravada, né? Lembrando aqui, só isso. Aê, Arthur! Bem lembrado, Arthur. Vejam só. Pode ficar um corno. Exato. Mas assim, Faz parte do contexto, mas faltam menos de 1 minuto aqui. Deixa eu só fechar essa parte aqui da análise dos artigos. O fato é justamente o seguinte, gente. Quando eu pego um texto, quando alguém pega um texto, quando alguém se depara com um artigo de opinião, é isso que gera na nossa mente. Principalmente nós que somos especialistas no texto, na língua, nas letras. Esse conflito de informações que são despertados a partir daquilo que vocês escrevem. Então, escrever não é nada mais, nada menos do que colocar no papel aquilo que gira na sua mente. Ok, gente?
Nos encontramos daqui a pouquinho. Voltem, que nós voltaremos com um novo conteúdo.